número 10, e nós vamos ler a partir do versículo de número 46. Estaremos extraindo algumas lições desse texto, diante daquilo que você passou a ter esse encontro com o Senhor Jesus. Marcos capítulo 10, versículo 46. Quem encontrou, diga amém. Amém. Nos diz assim: depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos, a grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, mendigando. Diga comigo, mendigando. Mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Diga comigo, clamar. Clamar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, aleluia. Muitos os repreendiam, diga comigo, repreendiam, Repreendiam. para que ele se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Jesus lhe perguntou: que queres que te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, meu Deus, nessa noite de estarmos na tua casa. E te louvo, ó Deus, por essa oportunidade, Senhor, de falar da tua palavra. E eu quero te pedir, meu Senhor amado, que o Senhor venha falar conosco, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, segundo a nossa necessidade. É isso, ó Deus, que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos amados, a Bíblia, ela não registra o nome desse cego. E nós não podemos afirmar se ele é um cego de nascença ou se ele se tornou cego durante a sua vida. O texto ele fala que ele era filho de Timeu. E segundo os historiadores, Timeu ele era comandante do exército. Então perceba que esse cego, ele tinha uma família, e seu pai também era uma pessoa de destaque dentro da sociedade da sua época. Bartimeu, ele era cego e filho de Timeu. Se fala muito com relação ao seu pai, e se fala de um contexto com relação à história. Alguns falam que Timeu, por ele ser um militar e fazia parte e comandava um exército, e que esse homem ele tinha sido morto decorrente de algum projeto seu. E se o costume da época é que se o pai fosse morto,
o filho ele poderia vir vingar a morte do seu pai. Se conta a história que ele foi tirado dos seus globos oculares. Isso a Bíblia não fala. A história que nos conta isso. Devido à sua deficiência, agora ele haveria de passar o resto da sua vida mendigando. Numa época que não é como a nossa, que por mais difícil que seja, mas se alguma pessoa tem uma deficiência, ele tem direito de uma aposentadoria e todos os meses ele vai receber um determinado valor, para que desse valor ele viesse assim sustentar a sua vida e manter a sua vida. Bartimeu não tinha um sustento, e Bartimeu ele agora teria que ficar em um local, em uma posição estratégica, em um local onde passasse muitas pessoas, e aquelas pessoas, vindo a sua deficiência, pudessem sentir dele compaixão dele, viesse se compadecer daquilo que ele estava vivendo. No costume da época, a pessoa que tinha uma deficiência era-lhe concedido uma capa, para que aquela capa dada pelo governo da época, as pessoas pudessem vir identificar já distante e perceber que ali estava uma pessoa que de fato precisasse de uma ajuda, necessitasse de uma ajuda. Vivemos tempos também que encontramos muitas pessoas, e pelas ruas, você vai numa cidade igual Goiânia, a cada esquina que você para, você vai encontrar pessoas batendo no vidro do seu carro e pedindo alguma ajuda. Se precisa ou se não precisa, a gente não tem como nem perceber. Se tem saúde ou se não tem saúde para precisar ficar numa situação daquela. E existem pessoas que são profissionais da mendigância. Ele vive daquilo ali. E se você pesquisar na internet, você vai encontrar alguns vídeos que os policiais fizeram grandes milagres. De pessoas que ficavam à beira de um caminho, mas fazendo daquilo ali uma forma de ganhar a vida. E vai lembrar de um que ele estava só com uma perna lá de fora. E os policiais, quando se aproximaram daquele homem, falaram: agora levanta e anda. Aquele homem levantou e a outra perna estava engolida dentro do seu short. E aquele homem pegou os seus trajes e saiu para caminhar. Diz pessoas que têm boa de condição e que possuem carro, que possuem casa, e leva aquela vida uma forma de ganhar-se a vida. E por isso, na época de Bartimeu cego, aquelas pessoas que passassem na situação daquela, haveria de ter aquela capa, para que as pessoas viessem de fato perceber que aquele homem de fato ele possuía uma necessidade e que precisava de ajuda ou de esmola. Se alguns vivem dessa forma no dia de hoje, e na nossa dificuldade sentimos uma certa dificuldade até de pedir ajuda, imagine o homem daquele que estava destinado a viver daquela forma. Bartimeu, ele era cego, mas ele não era surdo. Bartimeu,
quando aquela multidão que andava com Jesus se aproxima da onde ele estava, e Bartimeu percebe que há algo de diferente, que não era da mesma forma que as outras pessoas caminhavam ali perto dele. E a primeira coisa que Bartimeu pergunta é: o que é que está acontecendo? Ou por que aquele alvoroço todo? Ou por que aquela quantidade de pessoas passando uma hora daquela, no momento daquele lá? E alguém pergunta, fala para ele: olha, é Jesus, o Nazareno, que vai passando. E perceba que a Bíblia nos fala que a fé ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Quando Bartimeu entende que Jesus, o Nazareno, estava passando por ali, a fé agora cresce no seu coração. E ele sabia que aquela podia ser a oportunidade única na sua vida. Bartimeu percebe que se passasse aquela oportunidade, talvez nunca mais ele teria uma oportunidade de ver Jesus passando por ali. Ele não sabia quem era Jesus, mas a fama de Jesus já estava correndo por toda aquela região, pelos seus ensinamentos, pelos milagres que eram operados através da vida deles. E como ele ficava criticando em um local, eu creio que as pessoas iam passando e sempre falando: tem um grande profeta andando no nosso meio, um homem chamado Jesus, e ele curou a sogra de Pedro. Tinha uma mulher que estava sofrendo com fluxo de sangue, e ele curou aquela mulher também. Tinha um homem que estava com a mão ressequida, e ele curou aquela mão daquele homem também. E nisso, Bartimeu, escutando esses testemunhos, lhes tem um desejo de saber e de conhecer quem é de fato Jesus. Agora você observe qual é a importância de falarmos da palavra, de testemunharmos daquilo que Deus faz. Porque nós vamos encontrar pessoas que talvez que para ele não tem mais esperança. Mas quando a palavra de Deus chega, a esperança também chega. Quando a palavra de Deus chega, é despertado a fé no coração das pessoas. E por isso que nós temos que testemunhar. E por isso que nós temos que falar das grandezas de Deus, daquilo que Deus ele tem feito, que é realizado na nossa vida. E será que nós estamos testemunhando das grandezas de Deus? Será que nós estamos testemunhando daquilo que Deus tem feito em nossa vida, daquilo que Deus tem feito em nosso meio? Aquilo que nós falamos aproxima as pessoas de Deus ou distancia as pessoas de Deus? Aquilo que nós falamos traz as pessoas para conhecer aquilo que acontece no meio da igreja, ou aquilo que nós falamos afasta as pessoas da igreja? Aquilo que Bartimeu escutou, ele quis chegar, ele quis saber quem era Jesus. Se nós, irmãos, servos do Senhor que nós somos, se nós passarmos a nossa vida falando mal da igreja, falando mal do pastor da igreja, falando mal dos irmãos da igreja, quem é que vai ter curiosidade para saber quem é Jesus? É verdade. Quem vai ter curiosidade de saber quem é Jesus? Eu tinha até vontade de ir lá naquela igreja. Mas você que é lá naquela igreja, você fala tanto mal da igreja, o que é que eu vou fazer lá? Eu tinha até desejo de ter um encontro com o Senhor Jesus, mas que você que congrega na igreja, você fala tanto
por isso, quando se falou que era Jesus que ia passando por ali, ele entendeu que era Jesus de Nazaré que estava chegando naquele lugar. Estava naquele lugar. E se estava lá naquele lugar, Jesus poderia fazer os mesmos milagres que fez, que as pessoas estavam falando, poderia realizar o meu milagre na vida dele. Eu quero dizer uma coisa aqui nesta noite: você vai parar de viver os testemunhos dos outros, e Deus vai fazer algo tão grande na área. Deus vai fazer algo tão grande na sua vida, que você vai começar a falar, a pregar, a anunciar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Ai, decalabachura e bicanda, lavaçura e bicanda. Ai, decalabachura, te prepara, te prepara, te prepara, porque é tempo de milagre chegando na sua vida. Ai, devassura, decalabachanda, lavaçura. Ai, decalabachanda, lavaçura. Sabe o que Deus está mandando falar aqui? Que Deus vai fazer algo tão grande na vida da missionária ali. Deus está preparando algo tão grande, que muitas pessoas vão se espantar. Diga assim: como foi que aconteceu? Não te preocupa não, porque eu que estou movendo e vou entregar a vitória nas tuas mãos, e você vai se alegrar, e todos vão conhecer que é um Deus que será, que cuida da sua família, que é um Deus que faz coisas grandes e vai realizar na tua vida. O mesmo Deus que fez no passado, ele faz no presente. O mesmo Deus que faz no passado, ele faz no presente. Porque Deus contempla as tuas lágrimas. Porque o Deus contempla os propósitos que tu tem feito lá dentro do teu lar. E a resposta está chegando. A resposta está chegando e vai causar espanto. Ai, devastem, decanteira, basura da grama, a basura, decalabana, chora da canta. Aquilo que ele ouvia lhe fez ter curiosidade de saber quem é, de saber quem é, de saber quem é Jesus. As Escrituras já falavam a respeito de quem era ele, mas uma coisa é nós sabermos de ouvir falar, uma coisa é nós sabermos daquilo que está escrito, e outra coisa é quando ele se revela, quando ele se revela para você. Uma coisa é quando ele entra na sua vida, ele faz. Uma coisa é quando ele fala: olha, é eu que estou aqui, é eu que vou fazer, é eu que vou agir, é eu que vou trabalhar, é eu que sou na tua vida, é eu que vou abrir, é eu que fecho a porta, mas sou eu que abro a porta. Uma coisa é te ouvir falar, e outra coisa é quando ele tem um encontro contigo. E Deus reservou essa oportunidade para ter um encontro pessoal com Bartimeu. Glória a Deus, aleluia. Ele estava à beira do caminho. Quem fica à beira do caminho mendiga. Quem fica à beira do caminho não recebe vitória. Quem fica à beira do caminho fica
fica só observando os que vêm e os que vai. E Deus não chamou a gente para isso, para ficar observando. Deus nos chamou para entrar pelo caminho. E o que eu acho interessante nisso, que quando Jesus subiu ao céu, e os seus discípulos saíram a pregar o Evangelho, eles não eram conhecidos como os cristãos, eles eram conhecidos como a seita do caminho. Porque Jesus ele falou: eu sou o caminho. Se nós queremos ter vitória, irmãos, não tem como ficar à beira do caminho. Nós temos que entrar pelo caminho. E quando a gente entra pelo caminho, a palavra nos fala que é apertado, que é estreito. E o bom quando é apertado, que é estreito, é porque quando você entra pelo caminho, você não tem como mais voltar para trás. Quando você entra pelo caminho, não tem como você ficar olhando para a esquerda ou para a direita. Isso é coisa de quem está na beira do caminho. Quando você entra pelo caminho, você já sabe aquilo que você quer, você já sabe onde você quer chegar, você já sabe o que você quer receber. Quem entra pelo caminho não tem dúvida. Quem entra pelo caminho tem certeza. Quem entra pelo caminho tem certeza. Quem entra pelo caminho sabe onde quer chegar. E quando você encontra pessoas que estão em meio de um canto, meio do outro, é porque está na beira do caminho. Quando Jesus chamou Bartimeu para ter um encontro com ele, Bartimeu teve que sair da beira do caminho. E Deus fala contigo nesta noite: sai da beira do caminho e entra pelo caminho. Sai das incertezas da beira do caminho e entra pelo caminho. Sai das dúvidas daquilo que a beira do caminho proporciona e entra pelo caminho. Sai da beira do caminho de ficar observando aquilo que está acontecendo à sua volta. Contra você entra pelo caminho, você só olha para frente, você só olha para o autor e consumador da sua fé. Quando você entra pelo caminho, você não sente mais vontade de voltar para trás. Alabai, Deus, chora de calma. Ele estava à beira do caminho, mas ele queria ter um encontro com Jesus. Encontro com Jesus. E quando falaram para ele que Jesus ia passando por ali, ele foi: no momento é agora. Não se sabe a quantidade de pessoas, mas se a gente for analisar, pelas duas multiplicações que Jesus fez, poderíamos dizer que pelo menos 3.000 pessoas estavam caminhando com Jesus. E olha que se contou só os homens. Se for contar a mulher, já vai para quanto? 6. E naquele tempo o povo gostava mais de fazer menino. Imagina a quantidade de gente que ia seguindo. Ele falou: o momento é agora. E quando ele percebe que ele está chegando, que ele está passando por ali, aquele cego não se importou com quem estava do seu lado. Aquele cego não se importou com a multidão que estava seguindo Jesus. Aquele cego, ele clamou. E quando a gente fala de clamar, não é orar, que você fala baixo. Quando se fala de clamar, se fala de gritar em alta voz. Tem momento em nossa vida que nós oramos isso, mas tem momento em nossa vida que nós temos que abrir a nossa boca.
e colocar para fora tudo que está dentro do nosso peito, tudo aquilo que nós estamos sentindo, tudo aquilo que nós estamos precisando. Sabendo que nós servimos um Deus, e dentro da sua onisciência, Ele sabe aquilo que nós precisamos, Ele sabe aquilo que nós necessitamos, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso passado, Ele conhece o nosso presente, e Ele conhece o nosso futuro. Aleluia. Porque tudo está no comando dEle, está na mão dEle. Mas servimos um Deus que Ele quer nos escutar. E se a gente for, o último censo agora, diz que Nerópolis tem 34 mil habitantes, mais um pouco. Imagine 34 mil pessoas aqui em Nerópolis gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma cidade em Guaigoiânia que tem mais de 1.500.000 habitantes. 1.500.000 habitantes gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus, aleluia. E Deus conhece cada voz. No meio dessa multidão toda, Deus Ele conhece a sua voz. No meio dessa multidão toda, Deus Ele conhece a sua voz. O cego clamava, o cego gritava. E quem estava à sua volta, em vez de ajudar a ele, ajudar a chamar a atenção de Jesus, o que estava à sua volta, em vez de ajudar, ele ia prejudicar, mandando ele se calar, impedindo que ele viesse chamar a atenção de Jesus, como se Jesus não se importasse com aquilo que ele estava passando. E no meio daquela multidão tão grande, e em meio àqueles que queriam calar a voz daquele cego, mas quem precisava era ele, quem tinha sua deficiência era ele. Quando nós sabemos aquilo que nós queremos, quando nós sabemos aquilo que queremos que Deus faça em nossa vida, não tem que nos faça parar. Não tem quem faça calar a nossa voz. Pode até tentar. Eu às vezes eu converso muito. Meus planos, meus projetos são tão grandes. E às vezes você conversa com pessoas que têm uma fé igual a sua. É verdade, pastor. Deus vai abrir a porta, Deus vai mover, Deus vai fazer. Mas quando você conversa com pessoas que não têm a fé igual a sua, eu falei: pastor. E eu conversando com um pastor uma vez, e falava, e eu falei: mas pastor, no projeto de igreja eu quero fazer uma fachada toda de vidro. E eu sabia que ele tinha conhecido, trabalhava com esse. Ele falou: você sabe quanto é uma fachada dessa? Uma fachada dessa custa uma parte de 75 mil. Quer dizer, o senhor não tem dinheiro para isso. O senhor não tem condição para isso. Mas eu não perguntei quanto era. Eu perguntei se conhece alguém que faz. Esse tipo de palavra, irmãos, ele pode nos desanimar. Esse tipo de palavra pode nos jogar lá para baixo. Mas quando você sabe aonde você quer chegar e o tamanho do Deus que você serve, não tem quem cale a sua voz. Não tem quem peça calar o seu clamor. O cego gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que estava em sua volta tentando me calar. E você vai encontrar pessoas que vão querer me calar. Você vai encontrar pessoas que vão querer acabar com seus sonhos.
Joga água nos seus projetos. Ai, de calabachura, bacana. Mas você não vai ouvir esse tipo de pessoas. A multidão seguia Jesus. Alguns tentaram calar a voz do cego. Mas o cego não parou de gritar. Estão tentando me parar, grita mais alto. Estão tentando acabar com o seu clamor, grita mais alto. Estão tentando me impedir de você clamar, grita mais alto. Grita mais alto. E o improvável aconteceu. E eu gosto quando Deus faz isso. É por isso que meus planos são grandes demais. Eu parei de conversar, ficar nisso. Mas quando tornar realidade, os que acreditaram e que não nos acreditaram, vai todo mundo participar. O glória foi muito pouco, foi muito baixo. Os que acreditaram e que não acreditaram, todo mundo vai participar. Aleluia, porque eu não vou deixar de clamar. Porque eu vou continuar clamando. Porque da mesma forma que o improvável aconteceu na vida de Bartimeu, esse improvável pode acontecer na minha vida e na sua vida. Não, você não entendeu, eu vou repetir novamente. O improvável que aconteceu na vida de Bartimeu, ele pode acontecer na minha vida e na sua vida. Uma multidão seguia Jesus, outros tentaram calar Bartimeu, mas o mestre ouviu o clamor de Bartimeu. Jesus escutou o clamor de Bartimeu. E quando Jesus escuta o clamor de Bartimeu, Jesus, ele para. Jesus, ele para. Quando Jesus, ele para, a multidão também para ver qual seria a reação de Jesus. Ou porque Jesus, ele parou. Mas Jesus, ele para e fala: chama o céu. Ou se a música de Damari fosse naquele tempo, você ia cantar. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, agora quem mandava o cego calar, o cego parar, quem mandava e falava que o cego, que Jesus não ia escutar ele, agora vem Jesus parar. Jesus para, alabacarabachura, Jesus, ele para escutar o clamor do céu. Em meio à multidão, Jesus parou e escutou o clamor dele. Em meio à multidão, Jesus para escutar o seu clamor. O cego não desistiu. O cego venceu todas as suas adversidades. E agora ele estava em um momento que talvez nem ele estava aqui, porque ele clamava. E tem situação que a gente clama e parece que não vai ter resposta. Mas Deus, ele traz resposta. Tem situação que a gente clama e parece que Deus não está nem escutando a gente, mas Deus está ali escutando. Tem situação que a gente está clamando e parece que Deus não está agindo, mas Deus, ele está agindo, ele está trabalhando. E quando Deus traz resposta, ele faz muito mais além daquilo que nós estamos pedindo. Porque Deus vai surpreender crente aqui mesmo. E Deus, ele para escutar o seu clamor. Sabe por quê? Porque você não desistiu, porque você não parou. Se a gente orar, você percebe na caminhada
Quantas pessoas ficam para trás? Quantas pessoas ficam pelo meio do caminho? Porque na nossa caminhada ela requer um esforço. Tem dia que a gente não dá vontade de caminhar. Tem dia que a vontade que a gente tem de ficar ali no nosso quarto. Tem dia que a gente não quer nem ver ninguém. Alabacaraba, chura da canta. Mas nós temos que continuar caminhando. Glória a Deus. Tem dia que até nossas forças se faltam. Quando nossas forças se faltam, no meio do nosso clamor, nós vemos Deus renovar nossas forças. E Deus nos alimenta, assim como Ele alimentou o profeta. Agora levanta, come e bebe, porque grande é a sua caminhada. Jesus ele para e fala com aqueles homens. Jesus poderia estar aí de encontro com o cego, mas Jesus ele pede para que tragam ele aqui. Jesus fala para trazer ele, porque Jesus queria colocar ele em evidência. Jesus fala para trazer ele, porque Jesus queria colocar ele numa posição de destaque. Jesus fala para trazer ele, porque agora ele queria trazer um homem que estava sendo humilhado, e agora ia lhe colocar numa posição que as pessoas iam ver que Deus fez algo por ele. Traga ele aqui. Aqueles homens foram lá e falaram: olha, levanta, ele te chama. Levanta, ele te chama. O texto não fala que ele saltou. E a primeira coisa que ele fez, a segunda coisa que ele fez, foi jogar aquilo que representava ele. Foi jogar fora aquilo que trazia um destaque para ele, de uma pessoa que precisava de uma necessidade. Quando Jesus chamou ele, falou: olha, agora não vou mais precisar disso. Agora ele vai fazer algo grande na minha vida. Quando Jesus chama, é porque Jesus ele vai resolver. Quando Jesus chama, é porque ele está entrando com providência. Quando Jesus chama, é porque ele quer tirar você de um local que você ficava sendo desprezado e vai colocar você numa posição de destaque. Aleluia! Uma posição de destaque. Alabacante, bachura, bacanta, alabaço. E vai, decanta, alabaço, agora perceba, aquele cego andando no meio daquela multidão. E agora ele tem esse encontro com Jesus. Quando ele se aproxima de Jesus, Jesus já sabia aquilo que ele precisava, já sabia que ele necessitava, mas Jesus queria escutar. Jesus queria tornar notório aquilo que todos eles já sabiam, que aquele homem era cego. Mas Jesus queria honrar ele no meio da multidão. E Deus fala comigo que Deus vai tirar a pessoa em uma posição que não está baixando nada abaixo, e vai colocar numa posição de destaque. Você pode se sentir até pequeno, mas Deus ele é grande. Você pode até achar que você não tem capacidade, mas Deus é Ele que te capacita. Você pode até se sentir que é desprezado,
Mas Deus, Ele vai lhe honrar. Deus, Ele vai lhe honrar. Chama. Coloca Ele no meio da multidão. Agora Jesus faz uma pergunta para ele: o que queres que te faça? Jesus perguntasse para você hoje aqui: o que queres que te faça? Porque a gente fica quase uma hora falando com Jesus. Eu preciso disso, preciso daquilo, outro, preciso daquilo, disso, eu quero isso, estou precisando disso, estou precisando disso aqui, estou precisando disso, estou precisando disso. Jesus ia ficar só assim. E olha, não é isso. Temos muita necessidade. Mas há um Deus que cuida de todas elas e que supre todas as nossas necessidades. Tem necessidade de ser um imediato. Tem necessidade que não pode se aguentar um tempo. E o bom é que o nosso Deus, ele não chega nem adiantado e também nem chega atrasado. O nosso Deus, ele só chega na hora certa. Na hora que nós estamos mais precisando, esse é o momento que nosso Deus, ele chega. Não te preocupa não, que Deus, ele está chegando. Ele está chegando, mas está chegando na hora certa. O que queres que te faça? O cego, ele não pensou 3 vezes. Falou: rapidinho, mestre, eu quero ver. Aí Jesus fala com ele: vai, a tua fé te salvou. Ele trouxe a cura no seu corpo físico, mas Jesus também trouxe salvação na vida de Bartimeu. E a partir daquele momento, imediatamente lhe tornou a ver. Não levou um tempo. Não foi igual aquele cego que ele cuspiu no chão e passou no olho e falou: vai lá e lava. Não. Quando Jesus lançou a palavra, naquele mesmo momento, aquele homem, ele voltou a enxergar. Eu não preciso de muita coisa, não. Apenas uma palavra e Deus muda a sua história. Apenas uma palavra e Deus muda o rumo da sua vida. O que nós precisamos é continuar a confiar nele. Se a gente confiar nele, ele faz. Agabachura para cantar a paz. Eu sei que é difícil confiar. Depende da situação que a gente estiver vivendo e a gente ficar aguardando que algo é difícil. Mas se eu aguardar no homem, estou sujeito a falhar. Mas se eu aguardar no Senhor, o nosso Deus, ele não falha. Então não te preocupa, porque ele vai fazer você enxergar. O milagre vai acontecer na sua vida. Precisou somente uma palavra. E aquele homem, ele voltou a enxergar. E Deus está falando com você que nessa noite, através da sua palavra, você vai voltar a enxergar. Você vai voltar a enxergar. Porque a palavra, ela chega na sua vida. E eu olho para o Paulo Henrique, que eu vejo assim em cima dele, assim, providência. Alai decanta, labacadabachura, bacantarabas. E tem coisa que é tão grande,
E passou de canta lá baixando, que a gente às vezes não está nem enxergando aonde vem a saída. Mas Deus fala com você nessa noite. Você vai voltar a enxergar. Você vai voltar a enxergar. E você vai ver a providência de Deus está chegando na sua vida. Canta lá baixura, bacanta, lá baixura, bacanta. A providência está chegando. Não se preocupa, porque está chegando. Às vezes a luta é tão grande que a gente não consegue enxergar de onde vem ou de onde vem a saída. Mas Deus fala que você vai voltar a enxergar. E a providência vai chegar na sua vida. Alabai, decanta, alabaixura, bacana. Porque chegou na vida. Chegou na vida de partido. Ele voltou a ver. Mas quando ele voltou a ver, ele não quis mais sair do caminho. E o texto fala, ele tomou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. A beira do caminho mendigava. Quando entrou pelo caminho, voltou a enxergar. A beira do caminho, ele não tinha para onde ir, ou tinha que ser guiado pelos outros. Mas quando ele conheceu o caminho, nunca mais ele se afastou deste caminho. Quando a gente conhece, sabe onde é o caminho, não tem como nós nos desviarmos dele. Não tem como te desviar. Você colocar de pé. Eu quero orar por você nessa noite. Coloca a mão no seu coração. Porque você e Deus é que sabe o que você está precisando. Se você fosse falar, expressar tudo aquilo que você está necessitando, você deve há muito tempo. Mas Ele é que fala contigo nessa noite. Que queres que te faça? Que queres que te faça? Alabacanta, alabachura, bacanta, alabaço. Alabai, decanta, alabachura, bacanta, alabaço. Deus fala que está chegando um tempo de uma posição de destaque para você. Alabacana, alabachura, bacanta, alabaçura, bacanta. Nessa situação, para quem está carregando um fardo muito pesado, e os compromissos e as responsabilidades são grandes. E a gente olha e fala, olha, aquilo que eu faço eu podia ser mais bem remunerado. Alai, decanta, alabacana, alabachura, bacanta, alabaçura. Mas Ele fala que Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. E Ele vai lhe colocar na posição de destaque. Aleluia. Canta, alabacana, alabachura, bacanta, alabá. Deus me mostra você na frente de uma equipe. Aleluia. Decanta, alabacana, alabachura, bacanta, alabá. E você que está dando os comandos. Você vai para aqui, você aqui, você vai aqui, você vai aqui. Deus vai lhe colocar numa posição de destaque. Alabacana, bachura, bacana. E vai lhe tirar no meio de muitos assim. Assim como Deus tirou e mandou chamar a partir do meio de muitos e colocou. Tem muitos que podem estar até mais preparados do que você. Mas quando Deus escolhe, Ele vai no meio da multidão e fala assim: pega e coloca no meio. Alabacana, bachura, bacana. E é isso que Ele vai fazer com você. Vai tirar no meio de muitos e colocar no meio de muitos. Mas para um destaque em sua vida. Alabar, tem calabachura, bacana. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Eu quero orar por vocês.
Calabachura bacana. Aleluia. Eu estou tentando parar, mas o negócio está muito forte aqui. Calabachura bacana. Olha para mim aqui. Tem situação que a gente entra, que depois que a gente está no meio da situação, a gente não sabe nem como é que a gente entrou. E quando a gente entra, depois que a gente está, a gente fica perguntando a Deus como é que eu faço para sair. Como é que eu faço para sair disso aqui? Alabacalabachura bacana. Você não sabe como sair, mas Deus fala com você que nessa noite que Ele vai te tirar. Deus vai lhe tirar de uma situação que você não está sabendo como é que você vai sair, mas Ele vai lhe tirar. E parece que não tem nem porta para você sair. Mas Ele fala que Ele que vai abrir essa porta e vai lhe tirar. Ele vai lhe tirar. E está chegando algo muito grande nas tuas mãos. Porque Deus vê a sinceridade do teu coração. A situação que você vive vivenciando não é porque você quer, você entrou nela. Mas Ele fala que Ele vai abrir a porta e vai chegar algo muito grande na tua mão e Ele vai lhe tirar dessa situação. Aleluia. Vamos orar. Vamos orar. Orebe canta labaixo, orebe canta labaixo. Aleluia. É difícil eu falar isso aqui, mas eu vou falar aqui. Meu irmão Bandeira. Deus fala que o tempo de cantar chegou, pastor. O tempo de tristeza se cessou. Há um tempo de você ser feliz. Há um tempo de você amar e de você ser amado. É difícil quando se entrega, mas não há algo recíproco. E Deus me fala aqui que há 10ª aliança na sua vida. E essa aliança é Ele que está selando. Ele está selando essa aliança. E você será muito feliz. Porque Ele que está preparando. Ele que está preparando. Então sela a aliança. O tempo de cantar e de ser feliz chegou. Deus Todo-Poderoso, Senhor, Rei da Glória, neste momento, ó Deus, nós estamos, meu Pai, aqui na Tua presença, Senhor. Ó Senhor amado, nesse dia, meu Deus, desse encerramento, ó Deus, desta campanha, o que queres que te faça? Ó Deus, é o Senhor que sabe o que cada um de nós precisamos. O Senhor que sabe que cada um nós necessitamos, meu Pai. Mas da mesma forma que o Senhor parou, meu Deus, no meio daquela multidão e mandou chamar aquele cego, nessa noite o Senhor está nos parando, meu Pai, e atendendo a cada clamor que foi feito, ó Deus, nessas 7 quinta-feiras, meu Deus, aqui neste lugar, Senhor. Eu te peço, ó Deus, estenda tuas mãos poderosas sobre cada um dos teus filhos, meu Deus, que apresentaram os seus pedidos. Ó Pai, que da mesma forma que o cego clamou e teve resposta, da mesma forma, meu Deus, nós que clamamos aqui neste lugar, Oriente, essas 7 quinta-feiras,
iremos, ó Deus, receber resposta do Senhor nosso Deus. Ó Deus, continua conosco, Senhor, continua com a tua igreja. Alabai, decalabashura, bacanta, alabás. Continua conosco, continua com a tua igreja, nos abençoando, Deus, nos dando vitórias. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Quem crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas Deus já fala com a irmã, né, que Deus está tocando na sua sala. Enquanto eu orava aqui, eu via uma mão, mas era uma mão negra sobre a sua vida. Então não oprimi a sua vida. Mas as mãos do Senhor que tocam na sua vida nesta noite. Dá um abraço nela. Deus fala que as mãos dele é que tocam na tua vida nesta noite. E Deus ainda fala mais que visita a tua casa. Alabacá, tem machura bacana, alabacá. E tem coisas que acontecem no teu lar que vocês não estão entendendo. Ai, de cada machura bacana, alabacá. Mas Deus já vai poder esse mal nesta noite. Em nome de Jesus, toca, meu Deus, na vida da tua filha nesta noite. Repreende esse mal, ó Deus, que vem sobre a vida dela. Nesta nós já vamos por terra, na autoridade, no nome de Jesus. E te pedindo uma visita lá na tua filha. Desfaz toda a obra contrária. Daí, canteira, basura e picanta, daí. Venha para destruir a vida dele. Ai, de calabachana, daí. Venha para destruir o lar deles. Daí, calabachura, da canta, daí. Nós repreendemos nesta hora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Toda nossa vida quebrada nesta noite. Em nome de Jesus. E a vitória chegue na vida dele, na casa deles. Para a glória e para a honra do teu nome. É isso que eu te peço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos, Deus abençoe cada um dos irmãos que vieram adorar o seu curso essa noite. Nossa irmã Neia, que veio visitar, que Deus abençoe a sua vida. Sábado temos aqui nosso ciclo de oração, das 7 às 9 da manhã. E domingo à noite encerra a live. Deus abençoe também os irmãos acompanhando a nossa live. No domingo à noite, um grande culto